Olá, eu sou Clésia, acadêmica do curso de Administração Pública na modalidade à distância pela Universidade Federal do Piauí. O objetivo desse vídeo é apresentar um trabalho da disciplina de Gestão da Regulação. É um seminário onde temos um grupo e que esse grupo ele está estabelecido em alguns itens. Então, já foi iniciado com a introdução e eu vou dar prosseguimento com a legislação da Agresp e o mandato dos seus dirigentes. Então, para iniciar, é interessante que vocês conheçam o que é a Agresp. Então, a Agresp é uma agência de regulação dos serviços públicos delegados do estado do Piauí. Essa agência, ela é uma autarquia de regime especial e que faz parte da administração pública indireta. E sua principal função é regular os serviços públicos prestados por agentes privados. Para que essa agência reguladora ela fosse regulamentada, ela passou por um processo formal de criação. Então, ela foi criada pela Lei 7.049, de 16 de outubro de 2017. É uma lei ainda recente, não é isso? Então, a Agresp também está fundamentada em outras leis e outros decretos que eu vou passar para vocês agora. A Lei Estadual número 6.782 de 2016, essa lei regula o processo administrativo no âmbito da administração pública do estado do Piauí de forma direta e indireta. Também temos a Lei Estadual, que aqui já foi citada, que é a 7.049, de 16 de outubro de 2017, a lei que criou a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegado do Estado do Piauí. E o Decreto Estadual 17.675, 19 de março de 2018, que renomeia os cargos de comissão da Agresp. Também temos o Decreto Estadual número 17.681, de 21 de março de 2018, que regulamenta a Lei 7.049, de 16 de outubro de 2017 e ainda dá outras providências. Está fundamentada também a Agresp na Lei Federal 13.460, de 16 de junho de 2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa do direito dos usuários dos serviços públicos da administração pública. Temos a Resolução 001, de 18 de abril. Essa resolução ela estabelece o regimento interno da Agresp. Quando ela cria suas normas, né? Então ela tem um poder normativo nesse momento. Temos a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. E temos, por último, a agenda regulatória. Essa agenda regulatória ela é feita anualmente. Essa que eu cito é a Agenda Regulatória da Agresp de 2019. Como ela é feita anualmente, agora em 2020, seus dirigentes devem elaborar uma outra. Qual a importância da agenda regulatória? Nessa agenda, ela trata de um instrumento de planejamento de atuação das agências reguladoras, destacando as prioridades para o ano de 2019. Quando for elaborar, eles vão colocar as prioridades da agência para 2020. É uma importante ferramenta institucional que possibilita ao setor regulado e também à sociedade em geral ter conhecimento dos temas regulatórios. Então, é um planejamento, né? Nessa agenda está o planejamento dos dirigentes, o que eles vão realizar, quais são as prioridades que eles vão realizar no ano dessa agenda, que no caso ainda está a agenda 2019. Só fazendo uma observação,
Com relação à lei que cria a agência reguladora, nessa lei ele também tem que instituir as fontes de receita, para que essa agência ela seja menos vinculada ao poder executivo e que ela tenha mais liberdade política para poder regulamentar. Como eu já havia dito, que a gente vai falar ainda sobre os mandatos dos dirigentes dessas agências reguladoras. Como se dá esses mandatos? Então, na esfera estadual, esse mandato é escolhido, o dirigente ele é escolhido pelo chefe do Poder Executivo, que na esfera estadual é o governador, e depois é aprovado pela Assembleia Legislativa. Um ponto interessante com relação aos mandatos desses dirigentes é que esse mandato é fixo, e não coincidente com as eleições majoritárias, as eleições para o chefe do executivo. Então, isso se faz por quê? Para que esse mandato, o dirigente tenha mais estabilidade no cargo. Quando houver algum problema de troca de governo, ele não seja retirado do seu mandato. Então, ele vai ter que cumprir. Se for de 4 anos, é 4 anos. Se for de 2 anos, é 2 anos. Isso é a lei que estabelece, que regulamentou. Então, os dirigentes, como eles são escolhidos como se fosse um cargo de comissão. Mas ele não, porque cargo de comissão é de livre nomeação e exoneração. Mas nas agências reguladoras, isso é diferente. Ele tem que concluir o seu mandato e logo após o seu mandato, ele ainda passa por um prazo de quarentena. Essa quarentena é para que esse dirigente ele não possa atuar em nenhuma das atividades do setor privado na qual ele regulava. Na Gresp, esse prazo de quarentena são 12 meses, é um prazo grande, mas ele continua recebendo seu salário nesse período. Por que ele não pode atuar nesse setor após ele sair? Porque ele tem informações privilegiadas, e o objetivo da quarentena é preservar essas informações que são das agências reguladoras. Então, após o término da quarentena, ele pode aceitar qualquer cargo, sendo que for em outro setor privado não tem problema algum, mas na agência que ele regulava ele não pode. Então, ficamos por aqui e muito obrigada.